No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre a imunologia dos transplantes. A maioria dos órgãos que tem disponível é fornecida por vítimas de acidentes e, em alguns poucos casos, por doadores vivos. Só que existe mais pacientes à espera do transplante do que os órgãos disponíveis. E o que acaba dificultando também para esse cenário atual é que a ação do sistema imune na rejeição dos tecidos transplantados continua a ser um sério impedimento ao processo dessa intervenção médica. O sistema imunitário desenvolveu elaborados e eficazes mecanismos para proteger o organismo de ataques de agentes externos, e esses mesmos mecanismos eles provocam a rejeição do transplante de qualquer indivíduo que não seja geneticamente idêntico ao seu receptor. Hoje existem 4 tipos de transplantes, aliás. Esse primeiro aqui é quando um tecido é transferido de um local do corpo para outro do mesmo indivíduo. Por exemplo, o tecido epitelial de vítimas de queimaduras, e normalmente esse tipo de transplante ele não é rejeitado. Esse segundo aqui é indivíduos geneticamente idênticos, como por exemplo em ratos clonados ou então gêmeos monozigóticos. É possível fazer o transplante sem que ocorra rejeição, mas ainda se corre um pequeno risco. Esse terceiro aqui os órgãos e os tecidos eles são membros da mesma espécie, só que geneticamente diferentes. Nos seres humanos, todos os transplantes são desse tipo. E esse último aqui são tecidos transferidos entre espécies diferentes. Nesse caso, exibem uma elevada disparidade genética, provocando uma vigorosa rejeição. No entanto, tendo em conta a falta significativa de órgãos doados, esse tipo de transplante ele poderá ser uma alternativa no futuro. Agora, nós iremos falar sobre as bases imunológicas da rejeição. Os principais genes responsáveis pelo reconhecimento de antígenos externos do MHC estão localizados no braço curto do cromossomo 6. Esses aloantigênios são reconhecidos como antígenos de leucócitos humanos, ou o HLA. O MHC de classe 1 encontra-se em praticamente todas as superfícies celulares. Essa classe de MHC reconhece os antígenos proteicos externos e são reconhecidos pelos linfócitos T citotóxicos. Os MHC de classe 2 encontram-se em células que apresentam o antígeno, as APCs, e eles têm um papel predominante na resposta imunitária inicial a antígenos do tecido transplantados. Os produtos gênicos codificados no complexo principal de histocompatibilidade foram inicialmente identificados como sendo importantes na rejeição a tecidos transplantados. Além disso, os genes do MHC são altamente polimórficos. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o papel dos linfócitos T. O processo de reconhecimento do antígeno transplantado é conhecido como alorreconhecimento e poderá ocorrer por duas vias distintas. A via direta, que o MHC é apresentado intacto ao TCR pela APC do doador, e a via indireta, que o MHC é processado e apresentado como antígeno comum das APCs do receptor. Nessa via, que é a indireta, a APC que processa o antígeno e o apresenta às células linfócito T helper, porém, isso só é suficiente para ativar os linfócitos T. Um segundo sinal ele é dado através de várias moléculas acessórias, como B7, moléculas de adesão intercelular ou ligando CD48, que no final os linfócitos CD4 eles vão produzir uma citocina importante, a interleucina 2, que funciona não só como sinalizador de outros linfócitos T helper e citotóxicos, como também vai promover a expansão clonal de linfócitos T, conduzindo a resposta imune outras citocinas para o interferon gama e uma família de interleucinas que também serão produzidas. Agora, nós iremos falar sobre a rejeição nas manifestações clínicas. Existem 3 tipos: a rejeição hiperaguda, que é quando ocorre minutos ou dias após a transplantação,
a, a rejeição hiperaguda, ela deve-se à reação do anticorpo IgG contra a classe do HLA no órgão transplantado. A rejeição aguda é a mais comum e ela ocorre frequentemente nos primeiros 6 meses após a transplantação. Após esses 6 meses, o corpo faz uma adaptação ao novo órgão e a rejeição aguda é menos provável, e as drogas imunossupressoras são muito eficazes na prevenção desse tipo de rejeição. E a rejeição crônica, ela ocorre meses ou anos após o transplante, e ela é caracterizada por uma diminuição progressiva do lumen vascular arterial devido ao crescimento das células endoteliais. Na terapia imunossupressora, existem 3 grandes grupos de terapias e essa última aqui, ela é mais específica como o bloqueio dos sinais coestimulatórios de linfócitos específicos, por ela que não compromete tanto o sistema imune na sua globalidade. Essa primeira aqui, que é o antimetabólicos e inibidores mitotóxicos, essa classe de fármacos, ela é usada na imunossupressão crônica e ela é administrada imediatamente o transplante, diminuindo a proliferação dos linfócitos T, fato destes inibidores mitotóticos atuarem em todas as células de divisão rápida. Os corticosteroides, eles fazem um bloqueio da produção de L1 e L6 pelas células apresentadoras de antígeno, e essa droga ela é normalmente dada ao paciente de transplante juntamente com o inibidor mitótico. Os metabólicos fúngicos, eles apresentam um mecanismo semelhante de ação, que é a ciclosporina e a tacrolimus, que elas fazem a quebra da cascata do evento dependente de cálcio, que se segue a ligação do antígeno com o receptor do linfócito T. E o bloqueio de sinais coestimulatórios, a ativação dos linfócitos T-helper requer uma sinalização coestimulatória para além do sinal mediado pelo receptor dos linfócitos T, e essa mediação ela vai fazer o bloqueio dos sinais coestimulatórios. Agora nós iremos falar sobre os transplantes clínicos. Os transplantes renais, eles são os mais realizados em todo o mundo, e a maior parte dos conhecimentos adquiridos sobre a imunobiologia nos transplantes e muito dos conhecimentos atuais sobre a imunologia em geral foi por causa desses transplantes. Transplante de coração, a rejeição do enxerto é evitada com uma terapia imunossupressora mais intensa, vista que os doadores são cadáveres com morte cerebral e batimentos cardíacos, e durante o primeiro ano pós-transplante, a falência primária, a rejeição aguda e as infecções são responsáveis por mais de 90% das mortes. O transplante de fígado, a taxa de sobrevida entre os pacientes que recebem o transplante hepático varia de 80% a 90%, de acordo com o tipo de terapia gênica, de terapia supressora instituída. Graças ao desenvolvimento da técnica cirúrgica aplicada a esse tipo de transplante, o órgão de doador ele pode ser dividido em 2 porções, favorecendo 2 pacientes, geralmente com uma porção menor destinada a uma criança. O transplante de pâncreas, ao contrário do de fígado, que quase sempre salva a vida do paciente, o transplante de pâncreas apenas melhora a qualidade de vida do paciente com diabetes mellitus, prevenindo ou minimizando as sequelas secundárias. E o transplante de medula óssea o sucesso do transplante é indicado pela elevação do número de leucócitos no sangue periférico e o aparecimento de neutrófilos maduros de 2 a 4 semanas. Após o enxerto, essa avaliação são seguidas por pelo menos 100 dias. Em geral, todo o tecido sanguíneo do receptor é substituído por células do doador, dado o grande polimorfismo do sistema HLA, estimula-se que
estima-se que no máximo 30% a probabilidade de que o indivíduo encontre o doador com 100% de compatibilidade. Pessoal, esse foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Tchau, tchau!